Olá amigos otakus, vamos então às principais novidades deste 17 de Fevereiro e vamos começar aqui por Belle, o próximo filme anime do diretor Mamoru Hosoda, que vocês conhecem de Wolf Children, The Boy and the Beast, e este, pelo menos a julgar pelo trailer, animação pelo estúdio Shizu, visualmente eu acho que é muito semelhante aos outros filmes anteriores. O Mamoru Hosoda continua aqui a explorar um bocadinho os humanos, mas também animais transformados em humanos, qualquer coisa assim do género. Eu já vos leio aqui a descrição. No início do dia tivemos aqui uma imagem promocional, um leak desta imagem promocional, e agora, ao final do dia, a TOA acabou por revelar este teaser trailer, 15 segundos, mas acho que já dá para termos aqui uma ideia do que esperar deste Belle e parece estar brutal. Sabemos que este filme anime vai estrear no verão de 2021, ou seja, julho, agosto, setembro, por aí. Lá está, com esta situação da pandemia, as estreias nos cinemas, o pessoal fica assim um bocadinho de pé atrás se realmente vão estrear ou não os filmes anime. Este filme então comemora o 10º aniversário do estúdio de animação Shizu. Deixem-me só ler aqui a descrição da história do filme. Belle retrata um mundo online chamado U, um lugar na internet onde mais 5 bilhões de pessoas de todo o mundo se reúnem. No centro disso está Suzu, uma estudante de 17 anos do ensino médio que mora com o pai numa aldeia rural. As coisas começam a mudar para Suzu quando ela entra em U e se torna uma cantora mundialmente famosa, conhecida como Belle, dando início a uma jornada de aventuras com uma criatura misteriosa. E a criatura misteriosa deve ser esta que nós vemos aqui na imagem promocional. Vamos ver também aqui no vídeo. Como vocês podem ver, o estilo visual é muito parecido com Wolf Children. Quase certeza que, para além do estudo de animação, animadores deverão ser os mesmos. Deve ser o mesmo staff que costuma trabalhar com o diretor, porque visualmente está muito semelhante às anteriores obras do Mamoru Hosoda e que foram espetaculares. São sempre obras muito emotivas, obras que mexem. Ele gosta muito de abordar o tema da família, dos dramas familiares e por aí fora. Ele chegou a fazer aqui uma declaração, exatamente. Diz dele então, o Hosoda, que Belle é um filme que ele sempre quis fazer e ele só pode fazer isso por causa do ápice dos seus trabalhos anteriores. Ou seja, como teve sucesso nos filmes anteriores, conseguiu os recursos para fazer este filme que ele sempre quis fazer. Ele afirmou então que este Belle explora romance, ação e suspense de um lado e temas mais profundos como a vida e a morte do outro. Diz ele, espera que este seja um grande espetáculo de entretenimento. Isso é quase que garantido. Se ele seguir a mesma linha que seguiu nos outros dois filmes, isto vai ser espetacular de se ver. Fica aqui a curiosidade para um trailer maior. Daqui só tiramos um bocadinho a qualidade de imagem, que está ao nível que a gente já esperava. Se calhar vamos esperar por um trailer à série. Estamos em Fevereiro, se calhar daqui a um mesito já começam a surgir os trailers à série, a revelar a parte sonora, a parte musical e por aí fora. Por isso, muito hype para este Belle, próximo trabalho do Hosoda, por isso quase certeza que vai ser um sucesso. Ele costuma acertar quase sempre. Depois, a versão em inglês de Mushoku Tensei foi censurada. E há aqui uma série de obras que parece que atraem problemas e o Mushoku Tensei é definitivamente uma delas. E estou curioso para saber a vossa opinião. Basicamente, o que é que aconteceu? A Seven Seas Entertainment é quem está a adaptar as novels para inglês, tanto do Classroom of the Elite, que também esteve aqui numa polémica, como o Mushoku Tensei. Estão os dois a ser lançados então internacionalmente em inglês pela Seven Seas. E o pessoal começou-se a perceber, porque estamos no mundo da internet, o pessoal compara o original com o traduzido e houve aqui algumas discrepâncias. No caso Classroom of the Elite, eles repararam que alguns parágrafos inteiros foram pura e simplesmente ignorados pela Seven Seas, pelos tradutores da Seven Seas. Eles optaram por não traduzir aquilo, nem sequer incluíram aquilo na obra. Já Mushoku Tensei, ok, já sabemos, muito mimimi aqui à volta
da novel, do anime, e este, optaram aqui por um politicamente correto ao trazerem isto para inglês. Ou seja, houve algumas cenas que eles não colocaram e outras cenas que eles substituíram as palavras a ter uma espécie, não propriamente sinónimos, mas para dar ali uma ideia, mas não ser tão gráfica a coisa. O que é que eles fizeram? Então em Mushoku Tensei, no capítulo 3 do volume 2, uma cena onde víamos o protagonista basicamente a palpar os seios ali de uma personagem, foi substituída essa cena e eles basicamente editaram a imagem de maneira a que parecesse que ele estava a agasalhar essa personagem, e depois mais tarde numa fala onde uma das personagens escreve uma história mais de carácter sexual em que ela foi abusada. No mangá, na novela, temos o termo violação e adultério, mas o estupro tem aquele peso. Então a Seven Seas, para não tornar a coisa tão pesada, resolveu substituiu o estupro, a violação, pela palavra infiel e adúltero. Ou seja, deu aqui uma conotação diferente àquela cena. Outra das cenas também, quando a personagem lembra que basicamente foi forçada ali uma atividade sexual, eles na versão inglesa fizeram de maneira a que aquilo não aparecesse tivesse sido forçado. Por isso, a Seven Seas, no meio disto tudo, acabou por se pronunciar. Basicamente o que é que eles dizem? O processo de localização, especialmente para novels, envolve várias etapas de edição após o recebimento da tradução bruta. Portanto, dizem eles que a tradução não é um para um, ou seja, o que vem em japonês não é literalmente traduzido para inglês. O nosso objetivo é fornecer traduções precisas que reflitam a intenção do autor, ao mesmo tempo que oferecemos versões comerciais viáveis e agradáveis de ler, o que já é muito subjetivo isto. Ok, comerciais, viáveis, percebo. Tentarem evitar algumas palavras mais pesadas, e agora agradáveis de ler, ou seja, que eles querem romantizar tudo, querem tornar todo o mundo cor-de-rosa. Ok. Quanto a Mushoku Tensei, estamos atualmente a reavaliar as nossas escolhas editoriais e faremos os ajustes apropriados em breve, se forem considerados necessários. Ou seja, muito provavelmente eles não vão fazer nada, muito mimi online, o pessoal a protestar por eles terem estas liberdades criativas. E lá está, acabam por tropar um bocadinho. Eu sou contra, quem já me acompanha nas lives sabe perfeitamente que eu sou contra este tipo de liberdades artísticas. E era um dos meus receios. Se vocês viram o vídeo de ontem, onde eu falei com vocês sobre a Production IG, que queria ocidentalizar os animes, é precisamente isto que eu tenho medo. Coisas que no Japão passam normalmente, mostram cenas mais pesadas, mais dramáticas, e ok, depois chega aqui para o Ocidente, epá, isto é muito pesado, isto é desagradável, nós queremos passar uma imagem de uma vida cor-de-rosa, cheia de facilidades e por aí fora. Vamos dar aqui um toque para o pessoal aqui no Ocidente, não estranhar, não ficar escandalizado, e claro está, não protestar, não criar hate nas redes sociais e por aí fora. E é isso que eu tenho receio de ter, falei com vocês ontem sobre isso, desta ocidentalização do anime, que depois começa a ser tudo mais do mesmo, e há aqui algumas coisas que se perdem do Japão para o Ocidente, e este é um dos meus receios, que o pessoal aqui no Ocidente torna as coisas mais soft, ou tira aquele carácter nipónico das obras e basicamente começa a ser tudo como se fosse Hollywood, e perde para mim aí um bocadinho da magia. E lá está. Só que é que vocês acham? Escrevem nos comentários. Concordam que a Seven Seas Entertainment tenha tirado estas palavras, tenha dado um ligeiro toque para as coisas não serem tão pesadas, ou acham que eles deviam seguir exatamente como estava no Japão? Na minha opinião, devia ser exatamente como estava no Japão. Acho que é um bocado um insulto ao autor alterarem a obra dele. A Seven Seas Entertainment, o que deveria ter feito, na minha opinião, era: ok, temos esta obra, vamos publicar ou não vamos? Não gostamos, não publicamos. Não é daquele género, pá, a gente não gosta, mas estamos aqui uns toquezinhos, conseguimos publicar isto em inglês. Eu acho que não. Ou eles mostram a visão
do autor, seja ela correta ou incorreta, depende do juízo de valor de cada um de nós, não é? Seja qualquer que seja o juízo de valor que eles façam, é a imagem do autor, é a história do autor. Eu acho que eles deviam manter-se o mais fiel possível à história dele. Se não gostam, por simplesmente não publicam. Esta é a minha opinião. Compreendo que nem toda a gente pense da mesma maneira. Depois, o que é que nós temos? A autora de Kimetsu no Yaiba. A Time publica aquela lista com basicamente as 100 pessoas mais influentes do ano e depois, passado algum tempo, publicam uma lista que se chama Time Say Next, ou seja, as 100 pessoas seguintes que não entraram no top 100, mas que também são muito influentes. E pela primeira vez temos um autor de um mangá, neste caso uma autora, a autora de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayers em inglês, que é a primeira vez que um autor de mangá entra neste top 200, basicamente pessoas mais influentes pela revista Time, uma estreia em pleno. Eles na descrição da entrada dela, basicamente o que é que eles fazem referência? Fazem referência, curiosamente não aos volumes enormes de vendas do mangá, mas fazem referência ao filme live action, ao filme de Kimetsu no Yaiba, live action não, ao filme de Kimetsu no Yaiba. É um recordista de vendas neste momento, e eu se calhar daqui uma semana estou a dizer outra coisa, mas neste momento é o segundo filme com maior bilheteira de sempre em todo o mundo, em termos de animação, de anime, mas a mim palpita-me que para a próxima semana já vos estou a dizer que Kimetsu no Yaiba, o filme anime, superou e é agora o filme mais lucrativo de sempre. O filme anime mais lucrativo de sempre em todo o mundo. A diferença é mínima, por isso, para a Viagem de Chihiro, é o filme atualmente mais lucrativo de sempre em todo o mundo, mas palpita-me que daqui uma semana, 2 semanas, Kimetsu no Yaiba vai derrotar o estúdio Ghibli e basicamente tornar-se o filme mais lucrativo, o filme anime mais lucrativo de sempre. Depois, Dota 2. Algum de vocês é jogador de Dota? A Netflix surgiu aqui um bocado do nada, literalmente do nada, ninguém sabia que isto estava em produção, e associou-se à Valve. Então, para fazer com o estúdio Mir, o estúdio de Legend of Korra, Voltron, fazer uma série animada de 8 episódios de Dota 2. A série animada chama-se Dota Dragon's Blood. Vai estrear então dia 25 de março, ou seja, daqui a um mês, sensivelmente. Animação pelo estúdio Mir, ou seja, vocês vão ver pelo trailer, percebem-se logo do estilo de animação. O produtor de X-Men, First Class. Vemos aqui uma imagem promocional. Deixem-me só ler aqui a sinopse. Próxima série de fantasia conta a história de Davion, um renomado Dragon Knight. Após encontros com o poderoso e antigo Eldurn e também com a nobre princesa Mirana, numa missão secreta própria, Davion envolve-se em eventos muito maiores do que ele jamais poderia ter imaginado. Eu não conheço Dota, não conheço o lore de Dota, por isso, se algum de vocês é jogador, isto são personagens de Dota ou são personagens originais, esclareçam-me aí nos comentários. No que toca a Dota, sou um autêntico analfabeto. Isto resulta de uma parceria que foi anunciada em outubro do ano passado, onde a Netflix revela que se associou a vários estúdios de animação. Um deles foi o estúdio Mir, sabemos agora que é esta série animada de Dota, mas eles associaram-se também ao estúdio NAS, ao estúdio Science Saru e ao estúdio Mappa. Por isso, se calhar este ano devemos ver mais qualquer coisa vinda destes estúdios de animação. O estúdio Mappa, que está aí com Jujutsu Kaisen a abrir, está também com o Attack on Titan, a última temporada, por isso vamos ver o que é que eles vão conseguir lançar com eles. Mas desta parceria que eles anunciaram com 4 estúdios de animação, vemos já surgir um primeiro anime, Dota Dragon's Blood. Vamos ver só aqui o trailer, brevemente. O estilo de animação é um bocadinho misturado com Legend of Korra, se calhar a tentar imitar aqui também um bocadinho de Castlevania, mas com menos gore, se calhar. Vamos aqui o Caçador de Dragões. Isto é um teaser trailer, isto não mostra grande coisa. Este é o trailer em português, por isso a estreia de 25 de março vai ser para todos os países.
Portugal e Brasil incluído. Vamos ver o que é que vai ser. Em termos de animação, não me parece ser assim nada de outro mundo. Depois, o que é que nós temos mais? Kimetsu no Yaiba 2, que está a causar preocupação nos pais japoneses. E esta é a última notícia deste vídeo. Ok, a série anime ainda não estreou e já está a causar polémica. E porquê? Tudo está relacionado com o local onde a história de Kimetsu no Yaiba 2 se vai desenrolar. E que é basicamente a história num bairro Lanterna Vermelha, num bairro vermelho. Ou seja, a história desta segunda parte da temporada de Kimetsu no Yaiba vai acontecer no que eles apelidavam de Yukako, em japonês, um bairro da prostituição. Só quando veio, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o Japão tornou ilegal a prostituição. E basicamente o que é que eles tinham? Tinham ali uns distritos da diversão e tinham lá então os tais Yukako, que eram aqueles locais destinados à prostituição, e a história vai acontecer aí. Então os pais muito preocupados que as crianças, que muita criançada nova, muito nova, vê Kimetsu no Yaiba, dizem eles aqui até idades de pré-escolar, e que têm receio que os filhos sejam expostos àquele tipo de situação. O Filipe, que escreveu este artigo, escreve aqui: para quem não conhece o termo, os Yukako eram bairros em que a prostituição e os bordéis eram permitidos legalmente. Um dos bairros de Yukako mais famoso dentro da história do Japão foi o distrito de Yoshihara, na cidade de Tóquio, mas também existiam outros distritos do tipo das diversas cidades japonesas. Por outro lado, também existiam os locais que atuavam fora da lei. Estes locais eram chamados de Okabacho. Depois ele mete aqui um bocadinho uma referência à história então destes locais de prostituição lá no Japão. Imagem promocional da segunda temporada. Então os pais um bocado preocupados que os filhos vão ver uma história que vai acontecer num bairro de Lanterna Vermelha, num bairro de prostituição. E este é daqueles mimimis que é um bocado estúpido, na minha opinião. É aquela filosofia do costume, que é coitadinhas das crianças que estão a ver animes muito, muito violentos, mas do género, se um anime passa ao final da tarde, de madrugada, como eles dizem aqui, uma idade pré-escolar, o que é que uma criança está a fazer acordada às 11, às 23 horas, à meia-noite, à 1 da manhã? Existe uma classificação etária para as pessoas verem. Os animes são exibidos de acordo na grelha televisiva japonesa, de acordo com a faixa etária, ou seja, os animes para adultos. Temos animes às 11 da noite, temos aqueles animes mais explícitos que passam à 1 da manhã. Se um pai se queixa, ou se vem queixar que o filho dele viu um anime que acontece num bairro de prostituição e que isso o afetou, a culpa não é do anime nem da televisão, a culpa é dele, é do pai, que está a fazer um péssimo trabalho a educar o seu filho, porque a pergunta que se tem que colocar a esse pai é: o que é que o teu filho estava a fazer a essa hora acordado e porque é que tu o deixaste ver? Basicamente é isso que se tem que colocar, mais nada. E este tipo de filosofia, já vimos vários animes com este problema do pessoal vir online, dizer é muito violento, coitadas das crianças e por aí fora. Mas na realidade eu acho que os pais cada vez mais se distanciam da sua função, que é educar os filhos, e passam essa função para a televisão, ou aos professores, ou por aí fora. Mas em casa são eles que mandam, são eles que controlam, são eles que controlam o que é que os filhos veem e não veem. Por isso, é a minha opinião, deixem a vossa opinião em baixo. Isto é uma questão estúpida, é levantar um problema onde ele não existe. Porque a culpa não é da série anime, a culpa é de quem educa as crianças e as deixa fazer o que elas querem e as deixa ver este tipo de animes. Claramente que um menor, os pais têm controle sobre o que ele faz e o que ele vê e podem facilmente controlar isso. Por isso, acho que isto é um problema, mas ok, já sabemos como é que funciona a internet, toda a gente um grande alarido, porque isto vai me colocar ali prostitutas à mistura e por aí fora. Qual é o problema? Isto é para jovens adultos. Kimetsu no Yaiba não é propriamente para pré-escolar, como eles dizem
no texto e se estão a queixar. Por isso, se eles têm que se queixar é da má função que essas pessoas estão a fazer como pais e não culpar o anime, o estudo de animação, o canal de televisão. Não tem nada que nem são pagos para educar crianças. Pessoal, esta é a minha opinião. Acredito que a vossa opinião pode ser ligeiramente diferente da minha. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Como sempre, dar aquele like épico neste vídeo e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube. Nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até a próxima.